Amém. Mateus capítulo 4, tão conhecido, diz: a tentação de Jesus, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém. Você pode sentar, escritura em mãos. Nós queremos observar alguns detalhes, porque a nossa filosofia nunca é escolher o que pregar. Não. Deus sabe todas as coisas. Ninguém pode confundi-lo ou enganá-lo, ou enfim. Nosso trabalho é orar e ver o que Deus tem a dizer, o que Deus tem a acrescentar, e nós ficamos sempre na dependência do Senhor. Não podemos ter nenhuma ideia pré-concebida, temos que estar sempre prontos a receber de Deus a revelação. Amém? Porque se no dia que você deixa de receber a revelação, você passa a cultuar um Deus do passado. Mas se você anda pela revelação de Deus, você estará sempre cultuando um Deus do presente, um Deus de já. Aqui na tentação diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. O deserto é um lugar de dificuldade. Como que Jesus ia dizer assim: eu vou para o deserto, vai fazer o que lá? Isto é evangelho. O que nós queremos ver? Nós queremos ver o caminho, o rumo que Deus traça para as nossas vidas até alcançarmos um ministério. Você quer um ministério? Claro que você quer um ministério. Se você não quer um ministério, está no lugar errado, amém? Porque todos, eu disse todos que são chamados ao evangelho, são chamados a um ministério. Todos alcançam? Não, aí que está o problema. Por isso é que a nossa luta, o nosso trabalho, a misericórdia de Deus, é tudo para que cada um alcance o ministério. O que você pensa da sua vida daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos? O que você pensa? Quais os seus objetivos? Deus quer curar pelas suas mãos, quer curar pela sua oração, quer expulsar demônios pela sua ordem. Isso passa pela sua cabeça ou não? Se você é daqueles que, não, eu estou bem, sou salvo, como é que é? Salvo, sentado e satisfeito, né? Não, isso é para batista, metodista, presbiteriano. Aqui não, aqui você tem que desejar atravessar as fronteiras, aqui você tem que desejar ser um fundador de igreja, aqui você tem que desejar abalar o reino de Satanás, chegar nos cativos e dizer: diabo, larga, esse aqui pertence ao Senhor, e pá, e esvaziar o inferno e povoar o céu, amém? Esse é o objetivo, essa é a luta. Irmão, se você soubesse o que passa pela cabeça de um pregador atrás do púlpito, você só vai saber quando você estiver lá, amém? Ainda mais nesse tempo da restauração. Um pregador chamado no tempo da restauração, ele é um semi-louco. Aleluia. Ele é um semi-louco, porque o tempo da restauração é uma coisa terrível, horripilante. Até nós, quando ouvimos as pregações, dizemos: meu Deus, onde é que eu vou parar? Você entende? Então, meu irmão, olha o que acontece. Jesus foi parar no deserto, mas ele foi por quê? Foi levado pelo Espírito. Irmão, você já conhece o toque do Espírito? Você já conhece o empurrão do Espírito Santo? Você já conhece a voz do Espírito Santo? É assim que você vai ser guiado, seja na cidade, nos campos ou no deserto, mas é pelo Espírito. Espírito aqui com letra maiúscula, pelo Espírito Santo. Jesus em carne, não tendo aqui a sua onisciência, onipotência e onipresença. Eu disse não tendo, que os teólogos se mordam de raiva se quiser se morder.
esse reconhecimento chegou a mim, se não chegou até eles, que eles vinham sentar no banco da nossa escola dominical e aprender com a gente ensina para eles, mas se quiser se morder, que se mordam. Jesus aqui, sem a sua divindade, foi guiado pelo Espírito. Ele é maior que o Espírito Santo, mas ele na terra já não estava numa posição maior que o Espírito Santo, então ele precisava ser guiado pelo Espírito. Por que ele tinha constantes orações? Porque ele precisava receber a revelação. Ora, então ele não tinha aqui na terra a sua onisciência, onipotência e onipresença. Que me ouçam os teólogos e tenham humildade de sentar no banco e aprender com quem recebeu do Senhor, não por merecimento, mas por misericórdia, por fome e sede. Amém, irmão? Esse é o caminho. Quem tem humildade, meu irmão, só prospera. Então, vamos lá. Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Todo dia ele te tenta, amém? Jesus falou, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Se você observar, depois deste trecho da tentação, aí começa o que nós chamamos de ministério de Jesus. Você quer um ministério? Antes do teu ministério tem um deserto, tem uma tentação, tem diabo querendo te parar. Já entendeu isso? Ah, pastor, eu não vi o diabo, mas e aquela vizinha que te sussurrou algo? E o irmão dentro da igreja que te disse algo que não deveria dizer? Tem diabo para tudo que é canto, irmão. Afinal de contas, Jesus nos ensinou a parábola do joio e do... Eles estavam separados? Não, a raiz deles estavam lá embaixo juntinha. Cuidado, irmão, fique esperto. Não quero ofender ninguém não, mas tem um irmão aí do teu lado. Ele pode ser bênção ou maldição, depende do seu discernimento e da sua postura. Amém? Por isso a Bíblia diz, olhando para o teu irmão. Não, olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da minha fé. Tenho nada a ver com meu irmão, tem a ver com meu Deus. O meu relacionamento com meu irmão depende do que Deus me disser para ter um relacionamento com ele. Se Deus me disser, abraça esse, eu abraço. Se ele disser, afasta-te desse, eu me afasto. Amém? Isto é igreja. A igreja é assim. Amém? Sei que muita gente às vezes, né, que nem uns internautas, pastor, tu vai pagar caro, tô orando para que Deus tenha misericórdia da tua alma. Eu fico profundamente agradecido por essas pessoas que oram para que Deus tenha misericórdia da minha alma. Você prega e põe as pessoas para fora da igreja, tu vai pagar por essas almas. Ora, veja só, eu já botei alguém aqui para fora? Mas uma coisa é certa, deixar de falar a verdade, que o meu Deus maravilhoso me manda falar, isso eu não deixo. A Bíblia fala que tem joio e trigo crescendo junto. Eu vou chegar e vou dizer, irmão, tem joio e trigo crescendo junto. Acabou a história. Quer saber da verdade? Vai orar. Irmão, quer a verdade? A verdade, Jesus falou, aclama a mim e vai lá. É verdade? Então as minhas mãos estão limpas e a minha consciência tranquila. Eu chego, deito e durmo em paz. Embora durma pouco, eu durmo poucas horas por noite. Mas o período que eu durmo tranquilo e durmo em paz. Porque o meu Deus é quem me dá a graça. Então, Jesus vai sair para o ministério. Mas antes de sair para o ministério, ele foi conduzido a um local de dificuldade. E você precisa também entender que vais parar em dificuldades se quiser um ministério. Aí você diz assim, não, pastor, mas eu tenho tanto dinheiro, eu não vou passar por dificuldade, não é possível que eu passe por dificuldade. Irmão, Deus tem os seus caminhos. Quando a gente fala de dificuldade, muita gente pensa em dinheiro. Deus tem tantas maneiras de nos provar,
Tem situações que o teu dinheiro não consegue te livrar de jeito nenhum. Amém? Então, aguenta. Deus vai te provar no teu limite. A Escritura gloriosa nos revela que Deus não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir. Então, irmão, aguenta. Está vivo? Aguenta. Tem um ministério te esperando. Aqui no verso 2 diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome, né? Já vimos que Lucas não coloca jejuar, Lucas já coloca outra expressão, porque na verdade Jesus não jejuou. O jejuar seria um propósito de ficar nessa situação, e ele aqui não existiu esse propósito, ele simplesmente foi para o deserto conduzido pelo Espírito. Ele sabia quanto tempo ia ficar lá? Não sabia, não tinha noção. Ele está a serviço do Espírito Santo, igual Moisés, igual Elias, né? Que partiram para uma situação, Moisés ficou lá no monte, não sabia quanto tempo ia ficar lá. A graça de Deus o supriu, e a graça de Deus está suprindo aqui o Senhor Jesus, em que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, não sei se bebeu alguma coisa, como que dormiu, mas ficou num deserto, num lugar árido, num lugar de dificuldades terríveis. Irmão, você quer um ministério? Se não passar pelas dificuldades, irmão, é muito difícil que você alcance o ministério. É na dificuldade que a nossa mochila chamada orgulho vai lá para o chão. É na dificuldade que a nossa mala chamada vaidade é jogada no lixo. É na dificuldade, meu irmão, que a tua face vai ser limpa pelas tuas lágrimas. Aguenta, irmão. Quer ministério? Aguenta. Aguenta. Aleluia. Aguenta. Aqui não tem filosofia de faz seminário e vira pastor. Isso aí não tem deserto, porque também não tem chamado. Aqui não existe isso. Por aí tem. Tem umas denominações por aí, o camarada faz um seminário e vira pastor. Seria tão maravilhoso se existisse realmente fábrica de pastores por aí. Só que não existe, né? Os que estão fazendo seminário para virar pastor acabam virando administradores. Jesus não está precisando de administradores, está precisando de pastores. Aí, ficou lá, naquele deserto, naquela dificuldade, aguentou tudo. Perseverou. Ele não sabia que ia ficar lá 40 dias. Ou seja, quanto tempo vai durar a tua prova, irmão? Não preocupe-se em descobrir quanto tempo vai durar a tua prova. Preocupe-se em reunir forças para suportar até o fim. Porque é certo que a tristeza pode durar uma noite, mas pela alegria, a alegria vem pela manhã. Aguenta a noite, meu irmão, ela vai ter fim. Mas tem que aguentar. E ele diz, verso 3, então, o tentador, aproximando-se dele, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Você quer um ministério? Quando você der o primeiro passo, vai aparecer alguém para te questionar, mas você vai entrar nesse caminho aí? Mas tu é mesmo filho de Deus? Jesus não deu resposta dizendo se ele era ou não filho de Deus. Amém, meu irmão? Também não dê resposta, irmão. Você não tem que dar resposta para diabo nem para ninguém. Você tem que seguir. Você quer saber se eu sou filho de Deus? Olha o que Jesus respondeu no verso 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Quer saber quem sou eu? Eu vou te mostrar que isso. Eu não vou dizer se eu sou filho de Deus ou não. Os frutos dos meus lábios e das minhas atitudes vão mostrar quem eu sou. E aquele que mora lá em cima, que não dorme, ele vai honrar. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Haja. Não perca tempo. Não se justifique.
Servo de Deus não se justifica para ninguém. O que você está fazendo? Não interessa. Aonde você vai não é da sua conta. Aleluia. O que eu faço, meu Deus sabe. Aonde eu vou, meu Deus sabe. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Transforma estas pedras em pães. Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você quer um ministério? Tem que estar pronto a aguentar as dificuldades e colocar as tuas necessidades abaixo da palavra de Deus. Senão não vai alcançar ministério. Ah, mas eu não porque eu vou passar fome. Passe fome, mas confesse Cristo. Ah, o meu filho vai morrer. Deixa morrer, mas confessa Cristo. Aleluia. Vou perder o emprego. Perca, mas confessa Cristo. Aleluia. Vão me agredir, que agridam, mas confesse a Cristo. Não só de pão viverá o homem, mas a Bíblia diz que depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Quer dizer, ele foi preservado 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber e acredito até sem dormir. Numa situação, mas depois Deus retira dele uma situação e ele passa a ter fome, uma fome de 40 dias. Aí vem o diabo: olha, tu é filho de Deus, tu tem poder, transforma a pedra em pão. Não, eu só toco, só transformo, só oro, só abençoo, só curo quem Deus me mandar. Não tenho satisfação a dar a ninguém. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Quer ministério, irmão? Tem que entender que o que te mantém de pé não é o pão que você come, é o Deus que você serve. Tem que entender, tem que entrar na cabeça, na mente, no coração. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, não te preocupa com o que os homens estão produzindo, o pão, te preocupa com o que o Espírito Santo está revelando. É isso que vai nos sustentar. Então o diabo, no verso 5, o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. O que vemos aqui? Irmão, Deus não te chama para o ministério para te aprovar. Deus primeiro te aprova, depois te chama para o ministério. Amém? Aquela filosofia aí, ó, quem Deus chama, Deus capacita. Sim, quem Deus chama, Deus capacita. Mas quando Deus chama alguém, já vê nesse alguém que foi capacitado a um certo nível para merecer o chamado. Outras coisas serão acrescentadas, certamente. Mas se está completamente vazio, não tem chamado ministerial. Quer chamado ministerial? Devore a Bíblia e vá para a intimidade e aprenda a ouvir Deus para ser guiado pelo Espírito. Quando você aprender a ser guiado pelo Espírito, aí Deus te dará um ministério. Mas se está pensando que primeiro vai alcançar o ministério para depois aprender a ser guiado pelo Espírito, está confuso, confundido, equivocado, enganado. Aqui, o que acontece? O diabo traz uma palavra e diz: olha, está escrito lá, aos seus anjos tu ordenarás para que te guardem em todos os teus caminhos. Um obreiro aprovado, ele sabe ver quando uma palavra tem o seu texto fora do contexto. E aí Jesus ordena que, não, diabo, tu está enganado, tu está equivocado, seu mentiroso, pai da mentira.
Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus detecta que a palavra parece certa, mas está errada. Se a palavra estivesse certa, Jesus teria que obedecê-la. O diabo usou um texto bíblico. Jesus foi contra o texto bíblico. Isso me lembra os mercenários que gostam de me testar. Que eles continuem, tem muito guardado para eles. E como tem. A misericórdia de Deus, nesses últimos dias eu tenho sido invadido por uma alegria inefável. Eu tenho andado, irmão, alegre em espírito. Porque Deus está preparando chicote para as minhas mãos e para a minha língua. Uma das revelações que Deus me deu há alguns anos atrás foi uma espada chegando às minhas mãos. E nesta espada estava escrito: revolução. Aqui, olha, o diabo está propondo, está escrito aí. E agora, o que você vai fazer? Te dei checkmate. Irmão, obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. São esses que vão alcançar o ministério. Você tem que saber detectar o que é e o que não é. Vê que o diabo traz uma palavra bíblica lá do Salmo 91, né? O diabo manda ela para Jesus, mas Jesus rebate e diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Você tem que saber que tipo de palavra se enquadra em cada situação. A Bíblia tem aí 66 livros. Você tem que dominar este livro de tal maneira que você entenda onde cada página, cada parágrafo, cada versículo se enquadra em qual situação. É a graça do Espírito? Claro, mas é assim que será um obreiro aprovado. E aí, não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda no verso 8, levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Meu irmão, aqui nesse verso 8 tem sido a desgraça dos obreiros. Por exemplo, falei ainda há pouco, aqueles que fazem seminário para virar pastor. Se o camarada faz seminário e ele já acha que ele vai fazer um seminário e vai virar um pastor, na cabeça dele não existe um ministério, existe um cabide de emprego. E igreja não é cabide de emprego. Tanto é cabide de emprego na cabeça deles que eles tiram férias, eles recebem aposentadoria, entram na justiça contra as igrejas para rever fundo disso, fundo daquilo, triênio, quinquênio, sei lá o que mais ênio. Tudo que o mundo faz está se fazendo hoje dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja deixou de ser um ministério e passou a ser um cabide de emprego. E aqui, esse verso 8, o diabo levou Jesus a um monte alto e mostrou os reinos do mundo e a glória deles. Meu irmão, para que você alcance um ministério, você tem que contemplar os reinos do mundo e entender que você não é dono de nada disso. O dinheiro que chega dentro do gasofilácio, das ofertas, os dízimos não são teus. Tu não tem direito sobre eles, senão aquele que Deus te der. As ofertas não são tuas, cuidado como vai fazer com elas. Mas os obreiros estão por aí desfilando de carro de 150 mil reais. Que desperdício! Enquanto a obra está capenga por aí, eles estão desfilando nos seus mais belos e luxuosos veículos sem necessidade alguma. Porque para eles aquilo ali é um status. O púlpito não foi feito para dar status para ninguém. Igreja não foi feita para dar
merece glória, servo não merece exaltação, servo não tem direito de ser exaltado. Aleluia. Glória a Deus. A glória, a honra, o louvor, a adoração é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aqui o verso 8 tem sido a desgraça da igreja. E muitos crentes por aí afora têm recebido das mãos do diabo e estão dizendo: Deus me abençoou. Levou o diabo a um monte alto, mostrou todos os reinos do mundo. Meu irmão, para você alcançar um ministério, você tem que procurar saber qual é o seu objetivo, qual é a sua diretriz, qual é a sua visão, o que você pretende do ministério. O ministério só tem um objetivo: ganhar almas, almas e almas. Aleluia. Quem pensa diferente não tem chamado, escapa disso. Eu trabalhei dentro de um seminário, na secretaria de um seminário. Não sei se existe ainda esse seminário, já não prestava para nada mesmo. Tal de Seminário Betel. Basta dizer que é um seminário da doutrina batista, não presta. Doem quem doer, não presta. Não presta, que eu conheço, sei que não presta. Não adianta ficar zangado, ofendido. Senta e vamos conversar de Bíblia que eu vou mostrar que não presta. E lá estava o cidadão. Eu estou na secretaria, chegou o camarada, bem mal educado por sinal, se apoiou numa cadeira, botou a perna em cima da mesa. Esse ano, dizia ele, era um mercenário nato se formando, né? Esse ano é o meu último ano no seminário, estou terminando, e agora que eu vou terminar, não pensa a igreja que eu vou aceitar dirigir igreja por salário mínimo, não. A igreja, eu vi, ninguém me contou, estava lá. O mal educado botou o pé em cima da minha mesa. A igreja que quiser que eu vá dirigi-la, vai ter que me dar uma casa e um carro, e não adianta vir com salário mínimo, não. É um retrato do verso 8. As pessoas estão querendo ir para o ministério, mas quando vem a proposta dos reinos do mundo, elas não resistem. Pastores saem de dentro da igreja e vão jantar em restaurantes luxuosíssimos, que um prato de comida sai a R$150. Obreiro de Jesus Cristo não pode ter coragem de pegar R$150 e dar num prato de comida. Obreiro de Jesus Cristo tem que ter humildade, tem que ter simplicidade. Obreiro de Jesus Cristo não pode pagar para entrar num restaurante. Só para entrar já tem que pagar. Obreiro de Jesus Cristo tem que saber economizar o dinheiro que não é dele, é do suor de cada membro. Se ele foi chamado, se é que ele foi chamado e teve o privilégio de estar atrás de um púlpito, não precisa mais sair 5 da manhã, pegar um ônibus lotado, andar debaixo de chuva, debaixo de sol. Realmente o ministério é um privilégio, ser sacerdote de Cristo é um privilégio, mas tem que ter dignidade, honra e moral. Não pode jogar no lixo o suor dos outros, porque tudo aquilo que entra para a obra é consagrado pelo Espírito Santo, e horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O obreiro tem que ter consciência, e não pode ter atrativo os reinos do mundo. Quando a pessoa já tem a cobiça e a atração pelos reinos do mundo, quando ela assume o ministério, aí ela comprou o seu mausoléu, porque o próprio Deus vai abatê-la. A queda dos obreiros, nesse detalhe aqui, tem sido fantástica. Tem gente, meu irmão, que não pode ter um centavo a mais na mão. Enquanto o camarada é ali come o seu feijão com arroz, ele é uma bênção, ele ora, os céus vêm abaixo. Mas se der um pouquinho mais para o camarada, acabou a graça, acabou a unção, acabou tudo.
Aqui então Jesus no verso 10 diz assim: ordenou, retira, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O que Jesus está mostrando? Como obreiro, Ele está mostrando que Ele sabe dar a Deus o que lhe é devido. E Ele sabe que o que é de Deus não pode ser repartido com mais ninguém. A adoração é exclusiva de Deus. Não pode adorar o filho. É de Deus. A adoração é de Deus, não é da esposa. A adoração é de Deus, não é do trabalho, não é do dinheiro. A adoração pertence a Deus e não pode ser dividida com nada dos reinos do mundo. A adoração é a Deus, não pode ser dividida com o teu carro, nem com o teu iate, nem com o teu apartamento, nem com a tua casa. A adoração é exclusiva de Deus. Jesus Cristo é um obreiro aprovado, ele está dizendo assim, ele tem autoridade, e diz, vai-te, Satanás. Aleluia. Você mexeu no ponto central, eu agora te expulso, eu te ordeno, sai daqui. É assim que você tem que fazer, meu irmão. Quando quiserem tirar o foco da tua adoração, o foco daquilo que é devido exclusivamente a Deus, ordena que saia, expulsa. Aleluia. Glória a Deus. Você sentiu que já veio um lá, pode não ser o diabo, mas pode ser alguém a serviço do diabo. Você sentiu que o assunto não é o tema central daquilo que um obreiro tem que ter, afasta-te, expulsa. Muitos já caíram por causa de amizade, irmão. Tem irmãos que são uma bênção. A casa é sempre aberta, recebe todo mundo. Isso realmente é uma bênção. Mas, irmão, a vida nos mostra experiências. Toma cuidado. Antes de convidar alguém para dentro da tua casa, faça uma oração. Porque você pode estar levando uma cobra, uma serpente. Isto é evangelho. Sede simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Cuidado com quem tu anda. Não é só o teu coração bondoso que move as coisas. Nós temos que aprender a ouvir Deus. E aqui, Jesus diz assim, ó, agora, diabo, já era, já basta. Aí ele usa diz a Bíblia que ele ordenou, obreiro que está a caminho do ministério, já tem autoridade, amém? Jesus ainda não começou o seu ministério, que vai começar lá a partir do verso 17, mas aqui ele já tem autoridade. Ele não vai ter autoridade a partir do verso 17, quando propriamente dito o seu ministério começa. Então, meu irmão, você já tem autoridade. Aleluia. Se você já tem essa autoridade, você está a caminho do ministério. Ele está chegando. Mas teve o deserto, teve o diabo, teve a vizinha faladeira, teve o irmão que pegou no teu pé, teve um monte de coisa. E aí, e tem mais, hein? Depois que assume o ministério, ainda tem um traidor. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. E no verso 11 diz, com isso o diabo o deixou. E eis que vieram os anjos e o serviram. Quem fica firme, quem resiste, quem nega as coisas do mundo, vai receber aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Você sabe o que é ser servido por um anjo? Se você é obreiro aprovado, meu irmão, prepara-te para desfrutar da palavra. E ela diz, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão, nem que tenha que Deus ordenar os seus exércitos celestiais para colocar a mesa para você, mas você vai desfrutar do melhor que Deus tem. Basta que você, como diz no verso 8, negue as coisas da terra, receberás as coisas do céu. Tem que negar. Tem um ministério te esperando. Ministério é privilégio. Só eu tenho coragem de dizer isso.
porque eu prego a verdade, dou em quem doer, a verdade está em mim, eu amo ela, eu sou apaixonado por ela. Ministério é privilégio, mas não é para qualquer um. Eu não tenho mais que acordar às 4 da manhã, eu não tenho mais que aturar um patrão chato, nojento, arrogante, eu não tenho mais que estar se balançando dentro desses ônibus com esses motoristas horripilantes. Ministério é privilégio, e é isso que Deus preparou para você, um ministério. Mas não pense que vai chegar lá brincando de atirei o pau no gato. Amém? Você vai chegar lá pisando na cabeça do diabo, negando as coisas do mundo e tendo autoridade para expulsar Satanás. Aí os anjos descem, te abençoam, te servem por ordem do Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, daqui para frente, você vai ver Jesus desenvolvendo o seu ministério. Porém, antes disto, ele passou por um deserto, tentações, 40 dias, como deve ter sido aquele negócio, 40 dias, imagina, Jesus para lá, para cá, Espírito, o que eu vim fazer aqui? Meu Deus, Pai, eu estou aqui, Senhor, e Deus, já perdi a conta de quantos dias estou aqui, olha, poxa, eu sei que uma semana já passou e aqui estou eu, puxa vida, olha, já passaram 30 dias e lá está Jesus no deserto, entende, meu irmão? Você foi guiado pelo Espírito, fica lá até segunda ordem. Não pode escapar, não pode sair, não pode fugir. Você sabe que ele te deu uma direção, permanece nela até ele falar. Não deixa que a voz do diabo nem dos homens te tire da posição. Aleluia, glória a Deus. Faça uma oração, ouça ele. Lá está Jesus. Mas já 31 dias e lá está, 32, 35, 36, 37, lá está, 38, 40 dias, aí aparece o diabo. Será que o diabo esperou 40 dias de propósito? Eu vou esperar ele ficar bem fraco. Quem serve a Deus nunca é fraco, porque Deus é quem guerreia por nós. Ele não perde batalha. E ele diz, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O Senhor te guardará de todo mal, a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Ele não deixará vacilar o teu pé, não importa que você esteja com fome, com sede, com sono, ele não deixa vacilar o teu pé. Então, meu irmão, aprenda a lição. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Aprendamos nós, em nome de Jesus, a ser guiados pelo Espírito e não cumpriremos a concupiscência da carne. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.